Fala galera, tudo bem com vocês? André Menin por aqui para te contar uma grande novidade. Acabou de sair do forno o nosso método de otimização para design e arquitetura. Esse livro amarelo que está aqui na minha mão, e para conseguir exemplificar os grandes conceitos que a gente aborda nele, a gente está aqui na Refresher House e nesse vídeo eu quero te mostrar 3 pontos muito importantes para que você saiba e consiga otimizar os seus processos de projeto, de arquitetura e design e também a vida dos seus clientes, fazendo com que reste mais tempo na vida deles para fazer o que eles bem entenderem. Esses 3 pontos que eu quero te contar aqui nesse vídeo, através dessa cozinha aqui da Refresher House, são os mapas axiais, os triângulos das funções e as intensidades de uso. Então vamos lá? Essa cozinha ela está distribuída em um formato de península. Justamente porque ela faz uma ligação entre a própria cozinha e uma sala de estar e jantar que estão aqui na frente. Bem, o formato de península é muito inteligente para essa situação, porque permite que eu consiga posicionar a pessoa olhando para as salas. Esse é um ponto de integração entre as pessoas que faz com que a ambientação seja mais confortável, né? Que a família consiga coexistir e se relacionar de uma maneira mais legal, junto com familiares, amigos e tudo mais. Bem, esse é um primeiro ponto. Claro, o espaço aqui existe e permite que eu consiga distribuir em forma de península. Um segundo ponto é a utilização da visão dos triângulos das funções e dos mapas axiais. O que é o triângulo das funções? Aqui nós temos a pia, aqui eu tenho o fogão e aqui eu tenho a geladeira. Os 3 pontos principais de uma cozinha. Eu preciso ter o menor triângulo das funções possível para que a utilização nesses 3 pontos vitais possa existir de uma maneira facilitada. Entre eles, eu tenho que ter pontos de apoio. Esses pontos de apoio me permitem que eu consiga utilizar com clareza, com tranquilidade, cada um dos elementos. Por exemplo, a pia, eu preciso ter um ponto de apoio para poder picar algum tipo de alimento, um apoio lateral para a área do fogão, né, para a área de cocção. E para a geladeira, muitas vezes eu tenho uma distância maior, onde eu posso acomodar lateralmente também algum outro elemento. Partindo do triângulo das funções, eu tenho um mapa axial. O mapa axial significa o quê? Eu entender qual é o principal percurso dentro dessa cozinha, ou principalmente os principais percursos. Você deve imaginar sempre um tipo de atividade, por exemplo, se você vai fazer uma pizza, é isso que a gente aborda no nosso método de otimização. Se você vai fazer uma pizza, por exemplo, é importante entender o que você faz para que essa pizza seja efetuada dentro dessa cozinha. Quais são os seus percursos? Você busca um utensílio lá, você precisa cozinhar um outro tipo de alimento aqui, picar ou lavar um alimento aqui nessa bancada, pegar na sua despensa refrigerada, ou seja, na geladeira, outros alimentos. Então é importante que você faça traços em vista de planta, para que você entenda quais são os principais percursos das pessoas. Também o mapa axial te permite posicionar a pessoa para que ela enxergue o que você quer que ela enxergue. O mapa axial, muito mais do que uma ferramenta técnica, é uma ferramenta de encantamento, que faz com que você posicione o usuário enxergando as pessoas. Eu poderia muito bem ter posto esse fogão aqui e a pia aqui, a meu bel prazer, porque eu achava legal, por exemplo. Mas, certamente, eu privaria as pessoas de ficarem no convívio das demais pessoas se eu tivesse feito essa troca. Então é importante pensar o porquê. Por que eu coloco a pia em um lado e o fogão em outro, né? Também o posicionamento da geladeira é importante para esse tipo de utilização, para esses clientes. O acesso à geladeira facilitado no início da composição é inteligente para que quem venha da sala possa acessar a geladeira e não atrapalhe, não incomode quem estiver desenvolvendo alguma atividade aqui dentro. Um terceiro ponto, e aí eu acredito o mais importante, é a aplicação correta da técnica e intensidade de usos. O que isso significa? Primeiramente, economia. Faz com que você não crie projetos apenas por beleza, apenas por um caráter estético, mas sim crie projetos adequados às reais necessidades das pessoas. Entendendo que mobília é um elemento que você pode mudar sempre que necessário. Ou seja, é claro que você não vai fazer uma mudança a cada mês, mas é importante que você imagine que hoje a utilização dos clientes exige X, Y ou Z, ou seja, você não deve criar nada a mais, nada além apenas por um parecer estético que você, profissional que tanto estudou, gostaria que isso aparecesse aqui. Por exemplo, se você olhar aqui na parte de baixo, a gente tem algumas folgas nessa composição. Essas folgas fazem com que a cozinha possa ser chamada de cozinha flutuante, assim que a gente denomina essa cozinha aqui na Refresher House. Mas também
primeiramente faz com que eu não tenha utilização de espaços desnecessários. Eu não vou colocar algumas gavetas, alguns armários na parte de baixo somente porque eu acredito que seja mais bonito. Eu faço o que realmente é mais prático e útil para as pessoas. E por que isso está flutuante, isso não está condensado em outro espaço? Eu posiciono na parte mais próxima dos membros superiores dos usuários, ou seja, os braços e as mãos, e eu faço com que essa utilização dos utensílios e dos mantimentos seja mais prática. Eu não preciso me abaixar e eu não preciso ficar na ponta dos pés para buscar algum elemento, algum mantimento. É por isso que aqui eu tenho apenas um armário pequeno para algumas louças. Eu não tenho 2 ou 3 armários porque ficaria mais bonito. Eu tenho apenas o que é necessário. Todo o restante está na altura mais prática para que o usuário possa abrir uma gaveta com o mínimo de deslocamento possível e com o mínimo de esforço possível. Isso faz com que o desempenhar de atividades aqui nessa cozinha seja confortável. As pessoas se cansam menos e conseguem desempenhar as atividades mais rapidamente, sem a necessidade de ficar se abaixando a todo momento para buscar algum elemento. Isso acontece sempre porque quando eu coloco um armário na parte de baixo, um balcão na parte de baixo, sempre eu tenho a utilização desse armário com algum elemento, com algum mantimento. É humano isso, usar os espaços. Então, quando você coloca na sua arquitetura e no seu design uma gaveta a mais que não era necessária, entenda que o cliente vai colocar alguma coisa lá embaixo. Isso sempre vai acontecer. E é por isso que essa cozinha é flutuante. A gente liberou espaços na parte de baixo justamente porque eles não eram necessários para a composição. Isso também vem atrelado, vem junto com a vontade de gerar mais permeabilidade visual, maior entrada de iluminação. Aqui onde eu tô recebendo muita iluminação dessa grande janela que está na minha frente. Isso permite que esse espaço seja mais iluminado naturalmente. Também, como nós temos aqui 4 seres peludos, ou seja, 4 cachorros aqui dentro dessa casa, nós sempre pensamos, poxa, enquanto clientes, nós queremos que eles possam circular tranquilamente, livremente, sem obstáculos desnecessários. Então, a união de todos esses fatores fez com que essa proposta de cozinha flutuante fosse a adequada e a mais desejada para que esse espaço pudesse ser melhor aproveitado pelas pessoas e também pelos animais de estimação que aqui estão. Entenda uma coisa, quando você tem um projeto otimizado de arquitetura e design, você ganha argumentos para você, profissional de projeto, conseguir defender melhor as suas ideias. Isso gera maior contundência. Por quê? Porque no momento de explicar as razões do posicionamento, do direcionamento, da utilização dos espaços, você ganha argumentos reais para que seu cliente olhe para você e diga, faz muito sentido isso que você está falando. Você aproximou de mim, dos meus membros superiores, o que é mais importante, e aqui eu tenho um dente, um buraco, que talvez não seja tão comum e gera uma certa assimetria, mas justamente esse buraco existe porque ele é totalmente desnecessário que seja utilizado esse espaço aqui efetivamente com um outro móvel. Isso faz com que o seu cliente se convença mais facilmente com a sua proposta. Segundo ponto, e aí o mais importante, é que quando os clientes utilizam o que você criou, o seu projeto, a sua obra-prima, eles certamente entendem os porquês, esses porquês que lá no momento do projeto você os convenceu, no momento de utilizar, eles percebem que isso faz muito sentido. Faz muito sentido no momento de preparar uma pizza, como eu comentei antes, no momento de ferver uma água, no momento de fazer uma pipoca, de pegar alguma bebida na geladeira. Enfim, essa distribuição inteligente se conforma de uma maneira diária, ou seja, se aplica diariamente na vida das pessoas e faz com que eles se lembrem de quem projetou de uma maneira mais inteligente ainda. Ou seja, poxa, contratei uma pessoa que soube o que me disse e principalmente conseguiu aplicar na minha vida algo que facilitou. Principalmente, as pessoas vão se lembrar do que tinham antes e vão fazer um grande comparativo e aí você vai ganhar muitos pontos com eles. E para finalizar, deixa eu te dar algumas dicas, alguns detalhes do que a gente fez para criar essa cozinha flutuante e para que ela realmente conseguisse existir na vida das pessoas. Primeiro ponto, quando você quiser fazer uma cozinha flutuante, você vai ter um elemento brigando com a gravidade, ou seja, você vai precisar apoiar, descarregar as cargas em algum lugar, né? O natural é encher de mobília para que isso se autossustente, né? Nesse caso aqui, como nós queríamos essa permeabilidade, nós posicionamos um pé de acrílico, na verdade 2, um em um lado, outro em outro, para fazer com que esse balanço esquerdo e direito pudesse existir. Nesse balanço central que nós temos aqui, nós temos também o auxílio desse pé de madeira, que faz parte da bancada, uma bancada para lanche rápido e que permite que eu consiga descarregar parte do peso dessa ilha, que possui pedra efetivamente, no seu
no seu cobrimento de bancada, para que essa elevação, essa parte suspensa da cozinha pudesse realmente ficar de pé sem nenhum dano estrutural para o projeto. Um segundo ponto importante para que essa cozinha flutuante exista e seja percebida como flutuante é o posicionamento dos rodapés. Eles precisam estar mais para dentro em relação à face frontal das frentes de gaveta ou das portas. Isso permite que o pé das pessoas se acomode mais facilmente, é para isso que um rodapé é sempre posicionado para dentro, e também posicionar um pouco mais para dentro do que de costume, ou seja, pelo menos 25 centímetros, faz com que você pouco consiga enxergar ele quando você estiver dentro da cozinha. Eu, por exemplo, aqui não consigo enxergar os rodapés. Eu tenho a sensação clara que a mobília está realmente flutuando. Se você colocar uma iluminação na parte de baixo, você vai potencializar essa sensação, inclusive. Então é isso, se você gostou desse assunto e quiser saber mais, curte esse vídeo aqui para eu saber que você está afim de saber mais desse assunto, deixa seu comentário, comenta aqui o que você gostaria que eu falasse mais nos próximos vídeos e clica no link da descrição para saber mais sobre o nosso método de otimização para design e arquitetura. Até mais!